Os novos moradores do Zoológico de Brasília. 2 filhotes de onça pintada e um filhote de lobo-guará. Olha, os filhotinhos de onça chegaram debilitados depois de encontrados numa área rural de Cuiabá. E o filhote de lobo veio resgatado de uma área queimada também no Mato Grosso. O aplicativo desenvolvido pela Universidade de Brasília para ajudar a proteger o cerrado, o bioma com perigo de extinção. Você vai conhecer na edição de hoje. Foi solto o homem que ameaçou a mulher, que pediu socorro, fingindo que estava ligando para a pizzaria. Tatuzinho. Pois é, Malta, esse homem passou por uma audiência de custódia nesta quinta-feira, foi solto e daqui a pouco a gente vai conversar com a delegada que está à frente do caso, que é a Adriana Romano, delegada-chefe da DEAN de Ceilândia, que vai trazer todos os detalhes, principalmente como foi a atuação da polícia nesse caso de terça-feira que ajudou a mulher a fugir das garras do agressor. Malta. Valeu, Tatu. Um ginecologista foi preso após 3 mulheres denunciarem abuso sexual durante as consultas e os exames. Depois da prisão, outras 52 mulheres procuraram a polícia. Foram presos os criminosos que invadiram casa em Arniqueira e já chegaram atirando. Kátia Gomes. A vítima só não foi atingida porque a arma falhou. Os criminosos ainda voltaram depois na residência da empresária na tentativa de assaltá-la. Todos os detalhes daqui a pouquinho, Malta. Obrigado, Catinha. O desemprego no Brasil teve um leve recuo, mas áreas como tecnologia da informação estão entre as que mais contratam. Muitas vezes é até difícil encontrar gente capacitada para trabalhar. Será que é você que está precisando de emprego ou uma luz sobre que área procurar uma capacitação? Daqui a pouquinho você vai entender quais são as tendências do mercado de trabalho. Isso é um pouco do que a gente tem na edição de hoje, mas tem muito mais coisa. Você vai conferir tudo depois do intervalo. É um rápido break, a gente já volta com a edição do SBT Brasília desta sexta-feira. Um ginecologista foi preso nesta semana em Anápolis, cidade goiana, que é pertinho aqui da gente, no Distrito Federal. 3 mulheres denunciaram abuso sexual durante as consultas e os exames. E depois da prisão, outras 52 possíveis vítimas procuraram a polícia. As imagens mostram um momento da prisão do ginecologista Nicodemos Júnior Stanislau, de 41 anos. Ele estava na clínica onde trabalha, na cidade de Anápolis. Os agentes apreenderam computadores e celulares do médico, que possui registro profissional CRM ativo em Goiás, Pará, Paraná e Distrito Federal. Segundo a polícia, ele já foi condenado por violação sexual mediante fraude e estava cumprindo a pena em liberdade. A primeira vítima denunciou o abuso nas redes sociais. Quando eu fui na consulta com esse cara, eu tinha 12 anos. E o que aconteceu lá, eu não sabia que era abuso. Eu não soube diferenciar, porque na época não era tão falado, não estava tão explícito assim quanto é hoje. Depois da divulgação do caso, 27 mulheres já registraram oficialmente os abusos durante consultas e exames. E outras 52 mulheres procuraram a polícia para denunciar o médico. O Conselho Regional de Medicina diz que não sabia de nada e vai instaurar uma auditoria interna. E a defesa do ginecologista afirma que ainda não teve acesso aos autos. Estaremos com o rosto dele enquanto continuamos a tratar do assunto aqui, para que você, mulher, que eventualmente se consultou com esse homem aqui na cidade de Goiás, que é pertinho do Distrito Federal, possa procurar a polícia e relatar o que você passou na mão dele. Vamos continuar ao vivo nesse caso. A gente chama Rosane Ferraz, da nossa afiliada à TV Serra Dourada. Ela acompanha o caso, está com a gente ao vivo. Rosane, outras vítimas já procuraram a polícia. Boa tarde para você. Seja bem-vinda ao Distrito Federal e muito obrigado por conversar com o público de Brasília. Olá, boa tarde. Então, outras vítimas procuraram sim a Polícia Civil. Fala ao vivo aqui da Delegacia da Mulher de Anápolis. Ao todo, 41 mulheres já prestaram depoimento aqui na Delegacia da Mulher da cidade e outras 10 já procuraram a Polícia Civil só nesta sexta-feira. Inclusive, é esperado o depoimento dessas outras 10 vítimas para o dia de hoje, viu? Os policiais também identificaram 8 vítimas do médico no Pará e vítimas também do ginecologista aí no estado do Paraná.
Todas acusam o médico de violação sexual mediante fraude. Aí, segundo as vítimas, o médico usava a profissão para poder praticar atos libidinosos nas pacientes, viu? Eu estou aqui com a delegada Isabela Joy, que está apurando esse caso aqui em Goiás. Delegado, o que essas novas vítimas disseram? Então, as novas vítimas contam os mesmos casos, o modus operandi dele é o mesmo. Ele continuava agindo sempre da mesma forma, nas consultas, nos exames transvaginais. Ele usava da medicina, do toque, para falar que estava agindo normalmente, mas ele manipulava a vítima nos seus órgãos genitais. Algumas ele até fazia com que elas pegassem no órgão genital dele. Algumas vítimas ele tentava agarrá-las. Teve vítimas que ele até tentou seduzi-las, chamando para ter relações sexuais com essas vítimas. Nós temos o caso de estupro de vulnerável também, de uma garota que quando ela tinha 12 anos, ela foi fazer uma consulta com ele e ele acabou assediando sexualmente essa vítima. Delegada, para 1 da tarde está previsto, inclusive, o depoimento de uma mulher que diz que sofreu aí abuso durante o parto dela. Como é que foi isso, delegada? A senhora já tem informações, já que ela ainda vai prestar depoimento ainda? Sim, ela vai prestar o depoimento, a gente ainda não tem informações em concreto, mas ela informou que foi no parto, inclusive ela teve depressão pós-parto por causa desse médico. E grávidas também denunciaram o médico? Sim, nós temos grávidas que com 3 semanas foram para fazer pré-natal e acabaram sendo abusadas sexualmente por ele. Ele vai passar por audiência de custódia, como disse aí no início da nossa participação, mas qual é, então, o que a polícia, o que a senhora espera aí dessa audiência de custódia? A polícia espera que ele não seja solto. Pela repercussão de tantas vítimas que estão aparecendo, provavelmente não haverá a soltura dele. Tá certo, nós vamos continuar acompanhando, inclusive os depoimentos marcados para hoje à tarde. Obrigada, delegada, pela participação da senhora. Eu volto com você aí de Brasília. Obrigado, Rosane, pela participação. Agradeço a delegada também pelas informações prestadas com a gente ao vivo. Olha, se mais de 50 mulheres buscaram a polícia e fizeram denúncia depois de que as 3 primeiras relataram o que sofreram, se já tem possíveis vítimas no Pará, eu estou convicto em dizer que a possibilidade é grande de que alguma brasiliense, que hoje mora em Brasília, mas que talvez tenha morado até pouco tempo ali em Anápolis, possa ter passado pela mesma situação. Se você que está em casa, nos acompanha agora, se consultou com esse ginecologista, sobre o qual 50 pessoas prestaram depoimento e alegaram uma conduta absolutamente incompatível com a profissão, eu te convido a ligar para o SBT aqui em Brasília. Se você passou por alguma situação, a gente não vai te identificar, mas se você quiser relatar o que aconteceu e ajudar a polícia a tomar conhecimento de outros casos, liga para a gente. O nosso telefone é 3048-1600, a nossa equipe vai conversar contigo, você não precisa se identificar, você não vai ser constrangida, mas você vai ajudar a polícia a continuar investigando, porque vai relatar o que aconteceu com você também. Agora a gente fala do caso da mulher que, depois de ser ameaçada com uma faca pelo marido, essa mulher fingiu que estava ligando para pedir uma pizza para conseguir chamar a polícia. O agressor já foi solto e uma medida protetiva foi instaurada pela justiça para tentar garantir a segurança dela. Quer dizer, o homem saiu, mas segundo a decisão judicial não pode voltar para casa, onde vivia com a esposa, não pode ter contato com ela, nem pela internet se quiser, e tem que manter uma distância mínima de 300 metros. A ligação que essa mulher fez, fingindo que estava ligando para a pizzaria, mas na verdade estava sendo ameaçada, então ligou para a polícia, durou pouco mais de 1 minuto. E o policial que atendeu a ocorrência, do outro lado da linha, logo percebeu que tinha uma pessoa em perigo. Vamos ouvir. Polícia Militar Emergência. Polícia Militar Emergência. Polícia Militar Emergência. Me passa o endereço, senhora. Casa Branca, né? Arma Branca. Tá. Já vou pedir a habilidade aqui, tá ok, senhora? Que bom que a ação da polícia foi rápida e que essa mulher conseguiu pedir ajuda. Ao decidir soltar o homem, a justiça considerou que não existe risco grave para a vítima, que faça com que ele continue preso e que o caso seria a primeira agressão, que não teria histórico. Mas é bom ficar de olho, né? É o primeiro sinal e denunciar como essa mulher fez. O Paulo Vitor Tatuzinho está na frente do Departamento de Polícia Especializada com a delegada da mulher, a Adriana Romana, que está à frente desse caso. Tatuzinho, é com você. Boa tarde.
Oi, Malta. Boa tarde para você, a todos assistindo ao SBT Brasília, a primeira edição no DF e também na região do entorno. Pois é, esse caso, como a gente disse, aconteceu na última terça-feira, dia 28, onde essa mulher aí que estava recebendo diversas ameaças, né, torturas físicas, psicológicas, inclusive na hora que ela ligou, né, para a Polícia Militar, Disque 190, Disque Emergência da PM, ela fingiu, né, para ser uma pizzaria por conta do medo dele. Por quê? Ele estava na frente dela amolando uma faca, ou seja, ali poderia acontecer algo pior. Foi aí que a polícia foi até o local, contou com a ajuda inclusive de um irmão, entrou na residência e prendeu em flagrante esse agressor, que ontem, quinta-feira, ele passou por essa audiência de custódia, foi liberado com algumas medidas, né, algumas restrições, sem pagar fiança. Para entendermos melhor essa história, nós convidamos, como você disse muito bem, a delegada-chefe da Delegacia da Mulher de Ceilândia, da Regional de Ceilândia, Adriana Romana. Doutora, boa tarde, bem-vinda ao SBT Brasília. Que história, né? Isso aconteceu na terça-feira mesmo, doutora? Boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos. Ocorreu na terça-feira à noite, né, por volta de 22 horas. A vítima fez esse pedido, né, de socorro à emergência, né, da Polícia Militar. E o policial que estava do outro lado, ele estava preparado para receber esse chamado de socorro e prontamente acionou uma equipe para ir até o local e que fez a prisão em flagrante do agressor. Agora, doutora, assim que ele foi preso e foi encaminhado para a delegacia, ontem, inclusive, ele passou por uma audiência de custódia. A juíza levou em consideração algumas questões, pôs ele em liberdade provisória. Como é que está a questão dele? Sim, ele vai responder o processo em liberdade provisória, né? Foram colocadas algumas medidas relativas à prisão e também foram deferidas as medidas protetivas de urgência. Então, se ele descumprir essas medidas, ele está sujeito a uma nova prisão em flagrante e também ao cumprimento de mandado de prisão preventiva, caso ele não seja pego no ato descumprindo essas medidas. Agora, doutora, pela experiência da senhora, principalmente lidando com mulheres em casos de violência doméstica, essa mulher e também o policial que estava do outro lado da linha, ela teve que ter um jogo de cintura porque ele estava ameaçando o tempo todo na frente dela e o policial que do outro lado também tem um preparo para receber um tipo de ligação, como aconteceu esse, né? Sim, é muito importante que todos os atores, né, todos os policiais, toda a força de segurança, os bombeiros, a polícia militar, a polícia civil, recebam um treinamento para identificar essas situações excepcionais. Pois, se esse policial tivesse interrompido o atendimento naquele momento, algo pior poderia ter ocorrido. Ali, por exemplo, o policial poderia pensar que poderia ser um trote, né? Sim, ele poderia, mas pela experiência, né, eu acredito, e também pelo treinamento que vem recebendo, ele conseguiu sabiamente identificar essa situação de violência. Agora, doutora, com relação ao histórico dele, ele tem passagens pela polícia, já há informações de que ele vinha nesses 10 anos de casado com essa mulher, agredindo ela, tanto fisicamente como verbalmente? Sim, ela relata um histórico de violência, né? É um caso típico do ciclo da violência que se repete durante anos e anos na relação de convivência, né, na relação amorosa. E nesse caso, ela relata que já fazia 3 anos que ela tentava se separar, mas não conseguia se desvencilhar. Então a mulher muitas vezes acredita que ela vai solucionar essa situação de violência sozinha, mas chega num ponto que ela não consegue e ela tem que pedir socorro, né? Então é melhor que ela procure ajuda antes que esse momento chegue, porque pode não dar tempo de salvá-la. Doutora, a gente sabe que o medo existe, mas hoje, por exemplo, a polícia, seja ela militar, civil ou qualquer força de segurança, vocês têm números, né, para que as pessoas possam ligar. Lógico que existe o medo. Como aconteceu com essa mulher? Foi guerreira. Quais são os telefones, as formas de comunicação para que as pessoas possam denunciar? Olha, as denúncias podem ser feitas na Polícia Civil através do 197, né? E as situações de urgência são encaminhadas para as delegacias de polícia para o pronto atendimento, através do 190 da Polícia Militar e também do Disque 180, que é da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres. Nós também temos o registro online, né, que é o Maria da Penha Online. Essas ocorrências são verificadas a todo tempo e também pode ter um pronto atendimento, além de procurar as delegacias de polícia para relatar a situação e ser feito a prisão desse autor. Doutora, casos como este que aconteceu dessa mulher, que ligou para a PM, fingindo para o agressor que era uma pizza, estava pedindo uma pizza pepperoni, por exemplo, isso ajuda, por exemplo, a diminuir, por exemplo, os índices. Esse ano, por exemplo, em Ceilândia, que é a maior cidade, que tem já mais de 500 mil moradores, o índice caiu bastante de feminicídio, tentativa de feminicídio, né? Sim, a gente está trabalhando para que esses feminicídios não ocorram, né? E através
das ocorrências da Lei Maria da Penha, do pedido de medidas protetivas, essa mulher ter acesso aos serviços disponíveis na rede de proteção, a gente consegue diminuir esses números, né? Então, é uma forma de trabalhar contra o feminicídio. Inclusive, para a mulher que fica tortura psicológica, que aconteceu no caso dessa mulher, vocês da DEAN têm parcerias com órgãos, inclusive trabalham junto com entidades, associações, para que possa até mesmo acompanhar essa mulher, possa passar por isso, né? Sim, na DEAN, em algumas delegacias e nas DEANs, nós temos o Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher, que faz o atendimento psicológico. Em algumas unidades já tem o atendimento jurídico também. E também nós temos em Ceilândia a Casa da Mulher Brasileira, que faz o atendimento psicossocial. Então todas as nossas vítimas são encaminhadas para casa para poder ter acesso a outros serviços da rede de proteção. Malta, alguma pergunta a fazer do estúdio aí para a delegada-chefe da DEAN 2 lá de Ceilândia, Adriana Romana? Ô, Tatu, muito obrigado pela participação. Você acabou fazendo todas as perguntas e foi excelente o que ela disse, o alerta que ela fez. Então, só tenho a agradecer a vocês dois. E vou terminar aqui do estúdio falando com você o seguinte, minha amiga. Tem muita coisa que você pode esperar num relacionamento, sabe? Às vezes você tá aí com seu namorado, com seu noivo, seu futuro marido. Aí você espera que certos defeitos ele corrija, né? Que ele mude. Que ele não deixe a toalha molhada em cima da cama, que te ajude nas tarefas domésticas, que cuide melhor dos filhos e dê mais atenção, que te dê mais carinho, que esteja mais presente com você. Tem muitas coisas que, evidentemente, você pode esperar que a pessoa vá progredindo conforme esse relacionamento vá avançando e tendo mais maturidade. Mas a única coisa que não dá para você tolerar é comportamento violento. Então, se te xingou, se levantou a voz para você, se te fez passar medo, isso não dá para você esperar que ele mude. Você está só se colocando em perigo. Então, é preciso fazer uma distinção do que você acha que um homem é capaz de melhorar no seu relacionamento para que você seja feliz e do que não dá para correr o risco. E não dá para correr o risco de um homem te bater, de levantar uma faca para você, de agredir você fisicamente, te bater na frente dos seus filhos. Então, ao menor sinal de violência, esqueça. Bola para frente. Eu sei que é muito difícil, às vezes, você terminar com uma pessoa que você está muito envolvido emocionalmente, mas não dá para colocar a sua vida em perigo. Acabe com o relacionamento, fuja, ligue para a polícia, peça ajuda, mas não dá para ter esperança com gente que parte para violência. Esse tipo de gente, normalmente, não tem salvação. O jornal, desculpa, tá pesado hoje mesmo, você sabe que a gente não faz isso à toa, então é só quando o dia realmente não dá para fugir desses assuntos que a gente tem que tratar aqui. Agora, olha, em Arniqueiras, câmeras flagraram o que quase foi um latrocínio. Então, atenção você, quando você estiver chegando em casa. Porque, olha só, um homem estava chegando em casa quando dois homens de uma moto aproveitaram o tempo em que o portão da garagem ficava aberto para entrar junto no imóvel. Foi tudo muito rápido e eles já chegam atirando. Ó, presta atenção na imagem. A vítima percebe, arranca de ré e vai embora. Os dois bandidos não hesitam. Um já sai, tira o capacete para mirar bem e sair atirando. A gente não sabe se por sorte, se pelo destino, sei lá se a arma falhou, mas eles chegaram a tentar disparar 3 vezes, as pessoas não foram atingidas. A internet até fala que um dos maiores medos do brasileiro é de homem de moto, né? E é uma cena como essa que a gente viu que leva a esse receio de você chegar em casa. Isso foi em Arniqueira, que é a região ali do lado de Águas Claras. Que susto! As imagens desse crime são de junho, mas foram divulgadas agora porque a dupla que você viu na tela aterrorizando uma família em Arniqueira acabou presa. E é sobre esse caso que a gente está ao vivo agora com a repórter Kátia Gomes. Tá? Ô, Kátia, que susto! E como é que a polícia chegou até esse pessoal? É com você. Oi, Malta, é um grande susto para a dona dessa casa que sofreu essa tentativa de latrocínio. Ela só não foi atingida na cabeça porque a arma falhou, né? Então o disparo falhou, a bala não saiu e por isso ela conseguiu fugir a tempo. A polícia chegou até esses criminosos depois de um grande trabalho de investigação e também com a ajuda da própria vítima, que anotou a placa do criminoso. Eu vou conversar agora com o delegado Diego Castro, que é da Corpatri, participou dessa investigação, está aqui ao meu lado. Delegado, na imagem aparecem 2 homens, mas na verdade foram 3 envolvidos nesse crime, não é isso mesmo? Exatamente. Boa tarde a todos que nos assistem. Esse crime foi praticado por pelo menos 3 indivíduos. Eles se utilizando de um subterfúgio de se passarem por entregadores de delivery, eles aproveitam essa oportunidade de livre acesso, por assim dizer, em determinadas regiões geográficas do DF,
para fazer levantamentos. Então, apesar de apenas 2 aparecerem nas imagens da tentativa de latrocínio, o terceiro envolvido estava diretamente ligado ao planejamento deste crime. E o que chama a atenção também, como o senhor estava me contando, é que logo depois desse episódio, os criminosos ainda voltaram na casa e tentaram novamente assaltar a empresária? Sim, se tratando de uma prática, né, reiterada desses indivíduos, se tratando de indivíduos com profundo grau de envolvimento com a criminalidade, eles não têm qualquer receio, seja com a vida alheia ou com o patrimônio de outras pessoas. Então, o que importa para eles é sim sempre levar a vantagem ilícita, independentemente do que seja necessário para tanto, seja voltando ou enfim, sempre buscando esse intento criminoso, essa vantagem devida em desfavor de um terceiro de boa-fé, né? E por que essa mulher, eles voltaram lá, eles já estavam investigando a vida dela, cuidando da rotina? Sim, eles se passando por motoboys de aplicativos, né, de delivery, eles fizeram um levantamento prévio, né, da vida da vítima, da sua rotina, dos seus bens, e se aproveitando dessas informações privilegiadas, agiram em um momento que entenderam oportuno. E sendo que, né, como você mesma já ressaltou, esse crime não teve consequências mais graves, graças ao armamento utilizado, que chegou a falhar e não levou essa vítima a óbito. Vocês fizeram a prisão dos 3, encontraram algum objeto roubado? O que vocês identificaram? Um dos 3 indivíduos ele foi preso com a moto do crime, praticado no dia 10 de junho, cerca de 15 dias após a prática dessa tentativa de latrocínio, o que auxiliou bastante nas investigações, na ligação desse quebra-cabeça, né, de informações. Esse indivíduo preso com a moto, ele foi preso nessa data por força do nosso mandado de prisão temporária, mas ele já se encontrava encarcerado na Papuda. Os outros 2, um foi preso em casa e o outro foi preso no hospital, pois ele se envolveu em um acidente de moto há cerca de 15 dias atrás. E delegado, eles já tinham passagens pela polícia, já tinham praticado esse crime ou outros crimes? Sim, as investigações apontaram que eles têm profundo envolvimento com a criminalidade. Eles têm passagem por homicídio, têm passagens por tráfico de drogas e nesses 3 meses de investigação ficou comprovado que eles vêm utilizando desse tipo de prática, de manobra, de se passarem por entregadores, por motoboys, entregadores de delivery, para fazer esse levantamento e assaltar casas de pessoas de bem, né? E, por incrível que pareça, mas essa prática tem se tornado comum, delegado, porque eles foram presos, mas existem outras ocorrências de crimes semelhantes aqui no DF? Sim, em razão da pandemia, os criminosos também, como as pessoas, os trabalhadores, tiveram que criar, né, subterfúgios, alternativas para praticar os seus crimes. Então, o aumento de entregas de delivery contribuiu para que esse tipo de prática criminosa viesse mais à tona. A polícia ela ressalta para a população para que tome cuidado, desconfie sempre, pegue detalhes no aplicativo, detalhes de moto e toda e qualquer dúvida com relação a alguma situação estranha, acione os órgãos estatais. Isso previne muito esse tipo de crime e ajuda bastante também na elucidação de casos que não sejam resolvidos na hora com prisão em flagrante, por exemplo. Delegado, só para finalizar, e a vítima, ela ficou com medo, já que os criminosos ainda voltaram na casa dela, agora ela está bem? Sim, a vítima nos auxiliou bastante, né, com informações, hoje com certeza mais tranquila com a prisão dos seus algozes, né? E eles, assim que finalizado o inquérito, passado o prazo de 30 dias da prisão temporária, a PCDF vai sugerir pelas prisões preventivas de todos para que eles respondam o processo presos até a conclusão, né, da investigação de todo o caso. Tá certo, então, muito obrigado, delegado, pelas informações. Malta, eu volto com você. Obrigado, Catinha, pelas informações. Queria pedir só para o diretor botar rapidinho de novo esse circuito, só para falar um negócio para você que está em casa. Vai chegar aí na hora do circuito, a gente vai ver juntos.
Você que chega de madrugada, qualquer hora do dia, é muito importante que você reduza a velocidade quando vai chegando perto da sua casa e observe se não tem ninguém por perto. Porque pelo que a gente viu, essa senhora entrou em casa, em seguida os dois homens vêm na moto. Então a gente não consegue entender, a gente não consegue ver que ela não prestou muita atenção. Ó, ela está entrando na garagem, na sequência eles chegam. A não ser que eles estivessem escondidos, talvez ela não prestou atenção que podia estar sendo seguida por dois motoqueiros. E aí, como disse o delegado, eles se fingem ser entregadores de aplicativo de comida, mas na verdade são criminosos. Então preste atenção, só entre em casa quando não tiver ninguém por perto de você. Vou contar outro negócio que aconteceu já. Eu tô falando disso porque isso já aconteceu na minha casa. Eu era criança com a minha mãe, a gente chegou em casa, o nosso portão era bem mais estreito, cabia um carro só. E ela entrava para dentro de casa, engatava a ré e deixava o carro posicionado e dizia para mim e para minha irmã quando a gente era criança: se aparecer alguém atrás desse portão, eu vou engatar a ré e eu vou passar por cima de quem for. Até que um belo dia não, né? Até que um triste dia, isso aconteceu, ela engatou a ré, quase passou por cima do homem, no final das contas não era bandido, era o bêbado que era vizinho lá perto de casa que atazanava mesmo, mas enfim, é preciso ter muita atenção quando você entra em casa, para não se colocar em perigo. Por sorte, essa arma falhou, mas essa mulher podia não estar viva para contar a história. E como isso não acontece todos os dias no Distrito Federal, a gente tem essa falsa sensação de que aqui não acontece nada com a gente. Porque, convenhamos, aqui no Distrito Federal os índices de violência existem, mas não nos assustam quanto em outras capitais brasileiras. Então a gente fica tranquilo, fica ficar muito alerta. E é preciso ter atenção sempre, porque é no seu descuido que o criminoso vai agir e vai colocar a sua vida em perigo. Agora vem cá, vocês estão lembrados do caso do médico que sacou uma arma e ameaçou funcionários numa pizzaria da Asa Sul porque o pedido estava demorando demais, né? É um absurdo, mas a gente tem que contar aqui as atualizações do caso. A Polícia Civil indiciou Tiago Zacariotto por porte ilegal de arma de fogo e ameaça. Depois de ser intimado a depor, a advogada do médico Tiago Zacariotto entrou em contato com os policiais falando que ele gostaria de entregar as armas voluntariamente. Com Tiago Zacariotto, foram encontradas uma pistola e um revólver calibre 38. Segundo o delegado, o médico Tiago Zacariotto tem registro de atirador esportivo, quer dizer, ele só pode portar arma de fogo no trajeto de casa até o estande de tiro. Não podia fazer isso de ameaçar funcionário de uma pizzaria colocando a arma no balcão. Com a apreensão das armas e o depoimento das vítimas, a polícia teve provas o suficiente para justificar esse indiciamento. Se condenado, o médico Tiago Zacariotto pode pegar até 4 anos de prisão. O depoimento dele está mantido para a semana que vem. Estou dizendo o nome dele repetidas vezes porque isso é uma vergonha o que ele fez e a gente não pode ficar aqui fingindo o suspeito. Não, é o doutor Tiago Zacariotto que teve a cara de pau de pegar a arma que pode usar no estande de tiro e ir numa pizzaria resolver briga com um pedido de comida. Não faz o menor sentido um negócio desse. 2 homens foram presos suspeitos de pedofilia nessa madrugada numa operação da Polícia Civil do Distrito Federal. O primeiro preso tem 45 anos. O delegado contou que ele abusava da enteada de 12 anos. O criminoso chegou a estuprar e a fazer fotos das partes íntimas da adolescente. Isso acontecia há pelo menos 4 anos. O outro homem é um ex-pastor de 37 anos, que, segundo a polícia, abusava sexualmente de uma criança de 11 anos. Ele forçava a vítima a assistir filmes pornográficos e ameaçava para que ela não denunciasse. A criança relatou os fatos a uma professora em sua escola e ainda redigiu uma carta dirigida à família, onde descrevia os abusos dos quais vinha sofrendo. Tamanha a gravidade do caso, a criança chegou a tentar suicídio, o que despertou profunda preocupação em integrantes de sua família. A Operação Herê também apreendeu armas, computadores e outros objetos para a investigação. O delegado informou que as armas eram dos 2 homens e que eles podem pegar até 20 anos de cadeia. Posso te pedir para a gente fazer um rápido intervalo? Não mude de canal não, a gente faz um break muito rápido e já volta. Antes do intervalo, previsão do tempo, deixa eu ver como é que tá Brasília. Cheguei hoje de manhã, não sabia se estava chovendo, se estava fazendo sol. O dia segue com muitas nuvens e possibilidade de chuva em áreas isoladas, que maravilha! Principalmente no período da noite. Temperatura agora ao vivo para você na tela, 31 graus. E a umidade relativa do ar está em 35%. O SBT Brasília, primeira edição, volta em instantes. Fica aí. Voltamos ao vivo, agora 12h20. Em Ceilândia, um homem morreu depois de tomar um choque elétrico e cair de uma escada. Foi ontem à tarde no assentamento 26 de setembro.
A vítima, o homem de 40 anos de idade, estava no alto de uma escada de 5 metros de altura do chão. Ele manipulava alguns cabos da rede elétrica, acabou sendo atingido por uma forte descarga e caiu. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. Durante 50 minutos, os bombeiros tentaram reanimá-lo com várias manobras, mas esse homem não resistiu e não reagiu aos estímulos. Infelizmente, morreu ainda ali no local. Que triste, nossos sentimentos para a família. Pessoal, o turbilhão político que o Brasil vive sem descanso, há praticamente uma década, tem tido um efeito colateral até positivo para a nossa cidade, porque as paixões políticas de um lado e de outro têm alimentado o interesse dos brasileiros em conhecer a capital do país, que é o centro do poder, o palco dos embates acalorados que o Brasil inteiro acompanha pela televisão, e aí chega aqui em Brasília querendo ver onde aquilo tudo acontece. Turismo gera emprego, gera renda, e é para falar dos benefícios que Brasília recebe com a vinda dos visitantes que a gente traz agora a secretária de Turismo, ao vivo conosco, Vanessa Mendonça. Oi, Vanessa, boa tarde para você, obrigado pela presença. De que forma a gente pode atrair ainda mais brasileiros e aumentar esse volume de recursos que o turismo faz circular aqui no Distrito Federal? Felipe, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É uma alegria estar aqui no SBT e poder falar da nossa cidade sob o olhar do turismo e poder mostrar para os nossos visitantes esse resultado, desse trabalho que o nosso governo tem feito, que é mostrar essa cidade que é muito mais do que as pessoas podem imaginar, Felipe. E exatamente pelo que você falou, o turismo gera emprego, gera renda para todas as idades, para todas as classes sociais. Ô Vanessa, e como é que a gente pode agir de forma mais prática? Fala o poder público, ou você pode dar uma sugestão para a gente da imprensa, de que forma a gente pode ajudar o Distrito Federal a receber mais turistas e para que o pessoal do Brasil todo venha para cá, queira ficar na nossa cidade, ou se hospedar nos nossos hotéis, frequentar restaurante, o que nós temos que fazer? Felipe, isso é um interesse e um trabalho de todos. Que bom que você faz essa pergunta. Primeiro, nós que moramos aqui, nós precisamos primeiramente fazer com que cada espaço, cada monumento, ele possa ser um espaço para a nossa população ter uma experiência positiva. É fundamental que a cidade seja boa para a população. E aí é o que o nosso governo tem feito, com obras, com restauro, com revitalização. Você sabe muito bem, quando nós assumimos, nós tínhamos uma torre de TV fechada há 3 anos, uma torre digital também há 5 anos. E o nosso trabalho é fazer com que, primeiramente, a nossa população possa ter cada vez mais esse pertencimento, esse amor pela nossa cidade. Uma cidade que tem, pelo turismo cívico, pelo turismo náutico, pelo turismo rural, opções maravilhosas para toda a nossa população e para os visitantes. E o trabalho que nós estamos fazendo é convidando todo brasileiro a conhecer a sua capital. Especialmente pelo turismo cívico, Felipe, os jovens do Brasil inteiro. Nós temos aqui a história de uma capital que foi construída de uma forma absolutamente única no mundo. Nós temos aqui o nosso maior lago artificial do mundo. E vamos falar também das RAs, né, Felipe? Nós temos em cada uma das nossas cidades, a exemplo de Braslândia, Planaltina, locais importantíssimos para que a nossa população e os nossos visitantes conheçam pelo turismo religioso, pelo turismo rural. E é isso que nós estamos fazendo, Felipe, no nosso governo, mostrando uma cidade que tem, pelo turismo, a condição de oferecer qualquer experiência da melhor forma possível, que muitas vezes a gente procura até em outra capital, mas ela está aqui. Estimular os próprios brasilienses, né, secretária, a continuarem aqui nos feriadões, a gente ter opção de lazer e turismo na cidade, também para quem é daqui, porque existiu o costume de emendou um feriado de sábado, domingo, segunda e terça, os brasileiros pegam o avião e vai curtir os pontos turísticos e tudo que tem fora de Brasília, sendo que aqui tem muita coisa. A senhora acha que a gente tem como avançar em divulgar Brasília nas cidades mais próximas, em outras capitais, para estimular os brasileiros a virem nos visitar? Nós já estamos fazendo isso. E a realidade são os números, tanto na nossa rede hoteleira, também nos aeroportos, e a população permanece aqui. Nós tivemos o desafio da pandemia, mas o turismo interno cresceu muito. E nós temos, por exemplo, hoje, os hotéis, as pousadas,
em cidades aqui nas nossas RAs, absolutamente com a sua programação preenchida até depois de outubro. Ou seja, a nossa população está visitando, está nos finais de semana e nos feriados, não só permanecendo na cidade, mas realizando esse tipo de programação. Para uma pousada, por exemplo, vou citar regiões, ali na região do PADEF, nas nossas RAs, Planaltina, Braslândia, né, em todas as cidades satélites que nós estamos criando os roteiros, que estão inclusive disponíveis no nosso site, e a nossa cidade, ela tem sim crescido, inclusive resultados de pesquisa, como destino tendência. O brasileiro está escolhendo Brasília para visitar, para poder fazer pelo turismo gastronômico, por exemplo, uma visita a esses lugares, a esses restaurantes e rotas que nós temos. Então, eu aproveito aqui para convidar todos os telespectadores aqui, que estão aqui no plano, que estão em cada uma das nossas RAs, a viver Brasília e acolher esse visitante que chega com muito amor e com muito carinho e com muita orientação. Vanessa, muito obrigado. Eu vou te falar, eu sou um embaixador de Brasília também, porque não tem canto desse país que eu vá, que alguém me pergunte como é que é morar em Brasília. Eu falo, você tem que conhecer, é a melhor cidade do Brasil, eu amo, eu sou apaixonado por aqui. E é muito bom saber que as pessoas aqui do Distrito Federal estão aproveitando as nossas atrações. E melhor ainda descobrir que os brasileiros estão querendo vir para cá, porque é verdade que isso é um efeito colateral de uma bagunça política muito grande que o Brasil tem vivido na última década, mas, gente, nossa democracia é muito jovem, então para a gente amadurecer como população, é preciso mesmo que a população se interesse, para a gente amadurecer como civilização, que a gente se interesse pelas decisões que são tomadas aqui, para entender como é que funciona o poder legislativo, executivo, judiciário, tudo que Brasília concentra de decisões que afetam todos os brasileiros, a gente só vai melhorar se a gente conhecer de perto, e os brasileiros estão vindo. Muito obrigado pela presença da senhora aqui no nosso jornal e até a próxima. Eu agradeço, Felipe, a oportunidade e reforço aqui esse convite, né, para que a nossa população ela possa realmente viver Brasília e que nós possamos fazer com que cada visitante saia com Brasília no seu coração. Muito obrigado, bom fim de semana. Obrigada. Agora a gente atualiza a vacinação contra a Covid-19 aqui no Distrito Federal. Com a baixa procura dos idosos acima dos 80 anos buscando a dose de reforço, a Secretaria de Saúde decidiu ampliar a aplicação da terceira dose para 70 anos ou mais. A vacinação já começou e não precisa de agendamento. Basta ir em um dos pontos divulgados no site da Secretaria de Saúde. Lembrando, pessoal, a terceira dose só pode ser aplicada em quem recebeu a segunda ou a dose única há pelo menos 6 meses. A Secretaria de Saúde também liberou a partir de hoje novos agendamentos. Isso a partir de 2 da tarde. Para quem? Para os imunossuprimidos, para que eles também possam tomar a dose de reforço, a chamada terceira dose. Esses agendamentos são para a semana que vem. Sobre a aplicação da dose de reforço em profissionais da saúde e pessoas a partir dos 60 anos, escuta, a Secretaria vai aguardar o envio de novas doses para poder divulgar essa data. Vamos lá, para onde nós vamos agora, diretora? Me ajuda. A gente vai falar agora uma reportagem que a gente traz para você sobre a suspensão do Centro de Juventude. Pode rodar. O estudante Leonardo concluiu o curso profissionalizante de assistente administrativo e realizou oficinas de culinária, empregabilidade e teatro. Tudo de graça. Ele só conseguiu essas oportunidades graças ao Centro de Juventude, programa do GDF que atende jovens de 15 a 29 anos. Cursos que o CJ oferece, na verdade, fizeram toda a diferença na minha vida, né? São cursos que preparam o jovem para o mercado de trabalho, são cursos que nos traz perspectivas novas, nos traz oportunidades de conhecer novas perspectivas, novos olhares. Antes da pandemia, funcionava de forma presencial 3 centros de juventude, na Estrutural, Ceilândia e Samambaia. Com o fechamento dos espaços físicos, as aulas passaram a ser online e o atendimento foi ampliado para jovens de todo o DF. Através dos centros, os alunos podem realizar cursos como cuidador de idosos, fotografia, violão, massoterapia, hip hop, teatro, muay thai, entre outros.
Mas no dia 1º de setembro, alunos e professores foram surpreendidos com a notícia do fechamento dos espaços. O que tem aqui dentro é muito mais do que um curso prestado, uma oficina oferecida, né? Tem atendimento psicológico, o psicossocial, né? Tem o amparo para esses jovens que chegam muitas vezes com caso de depressão, né? A gente sabe que dentro da juventude é onde tem o maior indício de suicídio. E aí você pega setembro, 1º de setembro, que é tão importante, que é o Setembro Amarelo, e você tira dos jovens periféricos o direito de acesso a cursos, né, a integração social, acolhimento. Por quê? Qual é o planejamento? Né? Isso não foi pensado antes de colocar essa determinação? É isso que nos inquieta. A gente atende pessoas em situação de violência, atendemos pessoas que de algum modo estão indo para o crime, mas querem uma orientação, que querem uma chance, que querem realmente a nossa ajuda para poder seguir em frente e ter uma mudança de vida. Então é muito importante o atendimento psicossocial. Depois de fazer os cursos de empregabilidade, culinária e assistente administrativo, o Normando não conseguiu terminar o de teatro há poucos meses de se formar. A gente se sente um pouco perdido, sabe, depois dessa caminhada, por causa que é um local que realmente me ajudou muito na minha formação e na pessoa que eu sou hoje. E quando a gente tira isso desse local, nos toca e nos mexe, sabe, porque acho que acaba sendo um pouco também desumano, sabe? É triste a gente parar para pensar que o local, que é como se fosse a minha segunda casa, está fechada. Inaugurado em 2017, o Centro de Juventude já garantiu emprego e renda para milhares de pessoas. Antes de fechar, cerca de 1.000 alunos participavam de oficinas e cursos profissionalizantes. Agora, o futuro deles é incerto. Tem aluno que ele está inserido dentro do mercado de trabalho, em restaurante. Eu tenho aluno que ele abriu o próprio negócio. Eu tenho um aluno que ele tem o curso como... a matéria que ele aprende dentro do curso como uma fonte de renda extra dentro da própria casa. Não ter o curso prejudica não só o jovem que já passou, mas aquele que também poderia passar pelo centro de juventude, porque poderia ter uma oportunidade de emprego, de ser um próprio empreendedor. Em nota, a Secretaria de Juventude informou que para a liberação de novos pagamentos é necessária a apresentação e análise das prestações de contas dos períodos anteriores. Enquanto isso, as atividades ficarão paralisadas. A Sejuve disse ainda que está atuando ativamente para que, tão logo possível, os cursos sejam retomados. Para a gente que está desde a primeira oficina, acompanhando todas as novas turmas de teatro, vendo aquele brilho no olho, aquela sede de aprender, pra gente foi um baque muito, muito profundo. Abalou totalmente a gente, porque imaginar que essa oportunidade temporariamente foi encerrada para alguns jovens e como isso afeta futuras gerações que vão ter aula, porque eu tenho expectativa que volte, é horrível. É como se abrisse um buraco e todos nós caíssemos dentro. Em nota, a Secretaria de Juventude respondeu que decidiu suspender as atividades nos centros porque, de acordo com a legislação, a pasta só pode liberar novos pagamentos para o instituto que oferece o serviço depois de análise das prestações de contas dos períodos anteriores. A Secretaria informou ainda que a nota de pagamento já foi emitida e que está trabalhando diuturnamente para que as atividades dos centros de juventude sejam retomadas o quanto antes. A expectativa é que esses centros de juventude sejam reabertos nas próximas semanas. Tomara, vamos aguardar. Pessoal, o IBGE divulgou a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios sobre a taxa de desocupação dos brasileiros. O que é isso? Desemprego. O índice teve uma pequena melhora, mas infelizmente ainda são 14 milhões de pessoas no país todo procurando por serviço. Na contramão do desemprego, a empresa de tecnologia do Lisandro tem 200 vagas abertas. Que o mercado, as universidades e tudo mais não estão dando conta de atender essa demanda. Felipe era jornalista e estava desempregado. Há 9 meses, decidiu mudar de carreira. Entrou para a Faculdade de Tecnologia em Sistemas. No primeiro semestre do curso, já estava contratado. Estou bem feliz por eu estar me sentindo acolhido nesse ambiente, né? Segundo a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e da Comunicação, até julho deste ano foram criadas 126 mil oportunidades, mais que o dobro do ano passado.
Mas a realidade do mercado de trabalho não está nada fácil. Nesta quinta-feira, a pesquisa nacional por amostra de domicílios, feita pelo IBGE, apontou que no primeiro trimestre, fechado em julho, a taxa de desocupação entre os brasileiros teve um leve recuo. O índice foi para 13,7%, o que representa mais de 14 milhões de pessoas na fila por um emprego. Os dados ainda refletem a crise econômica. O emprego informal se manteve. Já o número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado aumentou 3,5% e chega a 1 milhão de pessoas. O nível de ocupação ficou acima dos 50%, o que não acontecia desde abril de 2020. Isso indica que mais da metade da população em idade para trabalhar está ocupada no país. Uma melhora depois do avanço das flexibilizações e da vacinação contra a Covid-19. A coordenadora da pesquisa explica que, embora haja crescimento na ocupação, as pessoas estão ganhando menos. Porque você tem mais trabalhador informal na sua base de ocupação. Só que são justamente esses trabalhadores que têm os menores rendimentos. Então, na média, o rendimento acaba caindo. Olha, se tem uma torcida que eu faço aqui é para que você consiga emprego nesse fim de ano. No Distrito Federal, cerca de 330 mil pessoas ainda estão à procura de ter a carteira assinada, para ter salário no final do mês, poder sustentar a família. E preste atenção, áreas de tecnologia da informação, olha, tem muito tempo que não tem crise nessa área, as vagas estão abertas, falta gente capacitada. Então você que nos acompanha agora, jovem, adolescente, está procurando o que fazer, como capacitação técnica talvez, preste atenção se é bom de videogame, é bom de computador, é bom de tecnologia, quem sabe você não pode mexer com tudo isso profissionalmente e garantir emprego para você. É o que os números estão mostrando. A gente se orgulha tanto da natureza aqui em Brasília, né? Mas você sabia que o cerrado está em perigo de extinção? É coisa séria. Mas tem um aplicativo desenvolvido pela Universidade de Brasília que promete ajudar a recuperação da natureza. O cerrado é um dos biomas com maior risco de extinção do Brasil. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que em todo o país, de janeiro a agosto deste ano, 3.700 quilômetros quadrados de savana foram desmatados, o equivalente a quase 3 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Aqui no Distrito Federal, até setembro foram destruídos 140 quilômetros quadrados, quase o mesmo tamanho da área de Taguatinga, que tem 120 quilômetros quadrados. Desmatamento que é objeto de estudo por pesquisadores da Universidade de Brasília. O grupo criou um aplicativo para monitorar as áreas degradadas. É o Radi Cerrado. A tecnologia ajuda agricultores e moradores de comunidades tradicionais do bioma a recuperarem a vegetação. Esse monitoramento ele é baseado em alguns indicadores de restauração, os indicadores ecológicos, como cobertura de solo, cobertura de copa, densidade de regenerantes, né, das plantas que vão estar crescendo ali, e a relação entre espécies exóticas e espécies nativas. O usuário insere no aplicativo os dados referentes à propriedade e o próprio programa calcula a área de replantio. Pelo app, ainda dá para acompanhar a evolução da restauração ambiental ao longo dos anos, o que influencia até no processo de regularização de terras. Essas informações elas são armazenadas e são enviadas para um banco de dados dos órgãos ambientais estaduais, no nosso caso aqui com o IBRAM. Aqui no assentamento Roseli Nunes, em Planaltina, as 29 famílias estão cadastradas no aplicativo. Cada lote tem 4 hectares e, por lei, 20% da área deve ser preservada. Senão, o morador precisa fazer a recomposição da vegetação nativa. Bruno é produtor rural há 20 anos e ajudou os pesquisadores a testar o aplicativo. Ele conta que o assentamento já estava em processo de recuperação da área degradada. Em 5 anos, eles plantaram mais de 13 mil mudas nativas do cerrado.
Praticamente aqui era um terreno seco e quando a gente começou a plantar o buriti, chapéu de couro, a mamangaba, que eram as madeiras de água, a gente começou a ver que a água estava voltando. Então a gente ainda começou a dar mais confiabilidade para as famílias, porque as famílias começaram a ver que, olha, realmente dá certo. O aplicativo está disponível para o sistema Android de graça. Depois de instalado, o usuário pode incluir informações no rádio cerrado, mesmo sem internet. Os dados ficam salvos e são compartilhados assim que o produtor estiver conectado a uma rede. A gente consegue comprovar que nós estamos dentro da área, estamos plantando, mas estamos também tomando conta do meio ambiente. Meio-dia 40 ao vivo e agora uma história que a gente tem que interromper o clima bom da natureza para contar para vocês. Ódio e ciúme. Essa é uma combinação que tem dado muito errado. As pessoas estão com os nervos à flor da pele e acabam com a própria vida cometendo atos de insanidade, como essa história que se acompanha agora. Aconteceu aqui no Distrito Federal. 2 ex-namorados de uma mesma mulher. O que aconteceu? Ela engravidou de um deles, mas o outro, tomado por raiva, por ciúme, armou uma emboscada para o pai da criança, matou esse homem a facadas. Pior de tudo, essa vítima é um militar do Exército, 24 anos de idade. Tatuzinho, que tragédia, é com você. Pois é, Malta, que história, né? Infelizmente, uma notícia triste para a gente encerrar essa sexta-feira. Esse caso, Malta, aconteceu nesta última quinta-feira na região administrativa do Recanto das Emas. Foi ontem na quadra 310. Segundo informações, Malta, 2 ex, o autor, 23 anos, e a vítima, o militar do Exército de 24 anos. O que acontece? O autor, a mulher dele, a ex, acabou se separando, se envolvendo com esse militar, que é a vítima, e ela acabou engravidando do militar, mas só que também se separaram. Mas só que o primeiro lá, né, o autor de 23 anos, ele nunca aceitou o fim do relacionamento. E segundo relatos da Polícia Civil, ele sempre obrigava essa ex a ter relações com ele. Foi até que ontem esse autor trancou essa mulher num quarto, pegou o celular dela e mandou uma mensagem para o outro ex, que é a vítima militar do Exército, dizendo: vem até meu encontro. O militar, a vítima, achou que seria a mãe do filho dele, né, o qual ela está grávida. Foi até essa residência, onde a mulher estava trancada num quarto. Chegando lá, Malta, uma verdadeira emboscada. Esse homem pegou uma faca e atingiu de forma bem certeira 18 golpes contra o militar do Exército. Esse militar chegou a ser socorrido, mas acabou não resistindo e morreu. Infelizmente, um homicídio ali no Recanto das Emas. Para nós entendermos, Malta, melhor como é que foi toda essa história, como é que está o andar das investigações por parte da Polícia Civil do Distrito Federal, a gente vai ouvir agora que o delegado Pablo Aguiar, lá da 27ª DP, tem a nos contar. Vamos ouvir. A vítima tinha tido um relacionamento com uma mulher a qual estava grávida, e essa mulher no passado havia sido namorada do autor. O autor atualmente estava obrigando essa mulher a se relacionar com ele, mesmo ela estando grávida aí da vítima. Ele ontem, na data de ontem, trancou a mulher no quarto, pegou o celular dela, mandou mensagens para a vítima para tentar um encontro, né, na casa, se passando pela vítima. A vítima, infelizmente, aí foi acreditando que pudesse ser a mulher a qual estava grávida dele, e chegando no local foi surpreendido pelas costas com 18 golpes de faca que acabaram acarretando o óbito dessa vítima. Pouco amor pela própria vida, né? Matar o ex da mulher com quem você está se relacionando e ir pra cadeia e responder por homicídio aí, provavelmente triplamente qualificado, por motivo torpe, sem possibilidade de defesa da vítima. Gente, que coisa difícil, complicado hoje. O pessoal tá precisando de muito bom senso, muito juízo, mas tá faltando. Bom, a dona Terezinha Vieira, de 60 anos de idade, que capotou o carro na 251 perto do balão de acesso a São Sebastião, veja isso. O estado que o carro ficou, mas nada foi muito grave, felizmente. Ela teve fratura nos braços, mas está bem, está internada num hospital particular. O motorista do carro, Atos Gonçalves, saiu ileso também desse capotamento. Que sorte, hein? Nasceram de novo.
18 militares do Corpo de Bombeiros e 4 viaturas da corporação trabalharam no resgate e no policiamento das vias. A gente deseja que tudo fique bem para essa família e que bom que vocês sobreviveram, nada de muito grave aconteceu. Agora atenção, você que tem carro, o Detran já começou a fiscalização do licenciamento de 2021. Já pagou? O prazo de regularização do CRLV desse ano terminou para veículos com final placa 1 e 2. O documento já vai começar a ser exigido nas blitz aí pelo Detran. Para os veículos de placas com finais 3, 4 e 5, o prazo é mais alguns dias aí. Até o final do jornal, eu peço para o pessoal colocar aqui para mim para eu ler para vocês. Para os veículos com placas que terminam em 6, 7 e 8, vai até novembro e dezembro para os finais 9 e 0. A frota do Distrito Federal é de quase 2 milhões de veículos e apenas 33% estão com licenciamento em dia. Então tem de cada 3 carros que andam aí na rua, só um pagou tudo. Complicado, hein? Muita gente vai ficar parada na blitz com o carro retido. Quem tiver dúvida deve consultar o site do Detran na página portal.detran.df.gov.br. Olha que coisa. Depois de 8 dias desaparecido, o Nico... Não acredito, eu não vi ontem no jornal, não sabia como é que estava esse cachorro. O Nico foi encontrado, aquele cachorrinho que sumiu, que fugiu de um pet shop lá em São Sebastião. Vamos ver. Você viu aqui a agonia da dona do Nico depois que o pet shop para onde o cão foi levado informou que ele tinha fugido em São Sebastião. Nunca fugiu, nunca saiu de casa, então ele não sabe se comportar na rua. O dono do estabelecimento havia prometido mobilizar esforços para achar o Nico. A gente pede que vocês entrem em contato com a gente para a gente poder devolver o Nico para a residênciazinha dele. Ontem, o próprio empresário divulgou um vídeo afirmando que havia localizado o cachorro por volta das 9 horas numa rua do Jardim Botânico. Encontramos o Nico, já chamamos a dona, vai vir buscar ele vai voltar para a residência dele. O empresário disse que precisou chamar um dos donos do Nico para resgatar o cão. Seu Fernando está ali com ele, já acalmou o coração do rapaz. O dono do pet shop agradeceu a mobilização feita para tentar encontrar o animal. Conseguimos, através de uma ligação, chegar até o local onde o Nico se encontrava, qual a gente chamou o dono logo de imediato. E o dono foi para as proximidades, a gente conseguiu conter ele mais ou menos onde ele estava. Quero agradecer a todos, nos apoiaram, deixaram mensagem de carinho. Que foto fofa, né? Graças a Deus acharam o cachorro. Gente, Dia das Crianças está chegando e o comércio está muito otimista. Uma pesquisa mostrou que a maioria dos brasileiros pretende comprar presentes. O presente do Dia das Crianças já foi escolhido pelo Cauã. Um brinquedo que virá um unicórnio. Mas Karen e o marido nem imaginam sair de casa para pesquisar preços ou comprar o brinquedo. Estão fazendo tudo pelo computador. Por conta do valor mesmo e pelo conforto de chegar em casa pra gente, né? Um levantamento feito pelo SPC e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas em todas as capitais do país mostra que a opção de comprar o presente em sites de e-commerce é a preferida dos consumidores. 33% vão optar pelos shoppings e 23% disseram que irão a lojas de rua. De acordo com a pesquisa, nem mesmo a crise econômica e o desemprego enfrentado por muita gente vão impedir que as crianças fiquem sem presente no dia 12 de outubro. 72% dos entrevistados disseram que pretendem ir às compras e 33% vão fazer isso, mesmo tendo contas atrasadas. Qualquer jeito, né? As crianças não ficam sem brinquedo. Até que as contas atrasadas tem que comprar um brinquedo para eles. E não pretendem economizar. O gasto médio previsto é de R$200. Eu tô comprando skate, comprando carrinho, agora tô escolhendo uma boneca para minha filha. Os presentes mais procurados, de acordo com a pesquisa, são as bonecas, seguidas de roupas e calçados, jogos educativos e de tabuleiro, e carrinhos e aviões. Quantas crianças são? Só ela mesmo. Só ela? Vai ganhar tudo isso? Hein? Vai ganhar tudo isso? Sim. Se planejamento e vontade já existem, falta agora os consumidores irem às compras. Nesta loja, na rua 25 de março, no centro de São Paulo, o movimento ainda está abaixo do esperado para o período. O povo brasileiro, na realidade, sempre existe isso, né? Na última hora é onde se dá tudo aquilo que deveria ter acontecido dias anteriores. Otimismo é o que não falta. O povo gosta de uma fila, né? Fila no caixa, fila para entrar, fila para pagar. Ó, como prometido, só esclarecendo para você. Final de placa do carro
1 e 2, o prazo para pagar a documentação do Detran terminou ontem e hoje você já pode cair na Blitz. Então já tem que estar hoje com tudo em dia. Se o final da sua placa é 3, 4 e 5, você vai ter até o dia 31 de outubro para pagar tudo. Aí a partir de 1º de novembro o pessoal começa a cobrar o documento de você. Se o final da sua placa é 6, 7 e 8, aí você tem até o dia 30 de novembro, 6, 7, 8, até 30 de novembro para pagar. A partir de 1º de dezembro começam a cobrar a sua documentação na Blitz. E se o final é 9 e 0, aí você tem até dia 31 de dezembro para fazer o pagamento. E aí, Réveillon, 1º de janeiro de 2022, se caiu na Blitz, não está com tudo pago, vai ter problema. Então está esclarecido para você, motorista. A Polícia Civil realizou hoje uma operação para cumprir vários mandados de busca em residências e também mandados de prisão. Durante as buscas, 5 pessoas foram presas pelo crime de tráfico de drogas e todas elas já tinham passagens anteriores pelo mesmo crime. Acontece que aqui no Brasil é assim mesmo. Prende uma vez por tráfico de drogas, em vez de recolher a pessoa para que ela não volte a cometer o mesmo crime, por alguma razão, a nossa legislação ainda permite que eles voltem e continuem cometendo crime de novo. Os autores foram levados para a 27ª Delegacia de Polícia no Recanto das Emas e podem pegar até 15 anos de prisão. Duvido. Ainda durante essa operação, um outro homem foi preso, mas dessa vez pelo crime de roubo. Segundo a polícia, o rapaz de 28 anos de idade assaltou uma loja na quadra 205 do Recanto das Emas no início do mês passado. Durante o crime, ele ameaçou a funcionária com uma arma de fogo e exigiu que ela entregasse todo o dinheiro do caixa. Esse você vê agora na tela. Esse homem também já possuía passagens pelos crimes de roubo, furto, receptação, tráfico, porte de drogas e corrupção de menores. Esporte agora. O Flamengo saiu aplaudido de Guayaquil. Pelo bom futebol, pela vitória e pela classificação para mais uma decisão da Libertadores da América, o rubro-negro vai fazer uma final inédita e histórica contra o Palmeiras, num duelo entre os 2 últimos campeões do torneio. O Rio de Janeiro acordou decorado de vermelho e preto. Os rubro-negros estão em festa com a classificação para mais uma final de Libertadores. Executamos os caras, meu irmão. Tá pensando que Flamengo não é brincadeira, compadre. O Flamengo jogou em Guayaquil como se estivesse no Maracanã. O roteiro foi o mesmo do jogo da semana passada aqui no estádio. 2-0, 2 gols do Bruno Henrique. 4 gols em uma semifinal da Libertadores. Feito alcançado por apenas 4 jogadores na história. Um deles, Pelé. Bruno Henrique foi o grande destaque da classificação do Flamengo. O resultado ainda transformou o Renato Gaúcho no técnico com o maior número de vitórias em Libertadores, 50 no total. Não é qualquer treinador, né, que chega em 3 decisões por 3 clubes diferentes numa Libertadores. Eu acho que isso tudo é fruto do trabalho do treinador e com seus grupos, né? Os rubro-negros agora já pensam na final brasileira em Montevidéu. Como é coral, papagaio, vitei, vestiu o rubro-negro, não tem pra ninguém, vai legal! Só lembrando que essa decisão histórica você vai ver aqui no SBT. Tenho certeza que você você conhece alguém que gosta de se automedicar, não? Aquele amigo hipocondríaco que sente uma gripe, uma dorzinha, já toma logo um paracetamol, acha que pode tomar qualquer remédio. Todo mundo conhece alguém assim, né? Pois então preste atenção nessa reportagem que a gente mostra agora e que fala sobre os perigos do uso errado ou pior, prolongado de medicamentos sem indicação médica. Você sabia que isso pode causar hepatite medicamentosa? A cuidadora de idosos, Neuélia, recebeu o diagnóstico de ansiedade em 2012. Mas o que ela nunca imaginava é que o tratamento contra a doença teria graves consequências. Eu já vinha sentindo muita dor abdominal e eu fui notando a palma das mãos e a sola do pé, muito amarelo. Até que iniciou-se as febres. Era febre constante. E cada vez que eu tomava um antitérmico, as dores aumentavam. Neuélia só descobriu que estava com hepatite medicamentosa após 2 meses sofrendo com sintomas. O médico havia errado a prescrição do remédio. Ela deveria tomar apenas 1 comprimido por dia. Estava tomando 3. Eu pensei que eu fosse morrer. Foi muito grave. Aí cheguei a um estado que a febre já não passava, as dores já não cessavam mais.
A hepatite medicamentosa é uma grave inflamação do fígado causada pelo uso prolongado de alguns tipos de medicamentos, especialmente aqueles que podem causar irritação do fígado, como paracetamol ou a nimesulida. Em outros casos, a doença pode acontecer devido à hipersensibilidade da pessoa a determinado medicamento. Os sintomas mais comuns são febre baixa, cor amarelada na pele e na parte branca dos olhos, coceira pelo corpo, dor no lado direito do abdômen, náuseas, vômitos e urina de cor escura, quase preta. A hepatite medicamentosa pode surgir a partir do uso exagerado de alguns medicamentos ou então a partir de uma hipersensibilidade do indivíduo a algumas drogas. Para tratar a hepatite medicamentosa, é preciso suspender imediatamente o uso de remédios ou a exposição a qualquer substância tóxica que pode ter causado a doença. Já para prevenir, o importante é apenas tomar medicamentos com receita médica e nunca exceder as doses recomendadas. A pandemia da Covid-19 fez crescer o número de pessoas se automedicando. No mês de maio, o Hospital da Universidade Estadual de Campinas, no interior de São Paulo, confirmou o primeiro caso de hepatite medicamentosa relacionada ao uso de medicamentos do chamado kit Covid, ivermectina, azitromicina e hidroxicloroquina. O homem de 50 anos apresentou sintomas 3 meses depois que se curou da Covid-19. As lesões foram tão graves que agora ele vai precisar passar por um transplante de fígado. Ainda segundo informações da Unicamp, 2 pessoas com quadros semelhantes morreram antes dos estudos clínicos serem concluídos ou do transplante ser efetuado. Temos que ter em mente que grande parte dos medicamentos que ingerimos necessitam do fígado para serem metabolizados ou biotransformados. Esses medicamentos possuem substâncias altamente tóxicas para as células do fígado, que em excesso podem ocasionar lesões graves que comprometem a sua função e até podem provocar a falência desse órgão. Depois do susto e com sequelas da doença, a Neuélia começou a ter mais cuidado com o uso de medicamentos. Causou gastrite, queimou todo o meu esôfago, estômago. Eu faço tratamento até hoje de gastrite por conta dessa fluoxetina. Sempre que eu vou fazer uso de alguma medicação, agora eu leio a bula todinha de ponta a ponta, porque tenho medo de sentir de voltar de novo, né, aquela hepatite. Porque ela é sofrida. A dor é muito intensa. Tomar cuidado, né, gente? Obrigado pela companhia e pela audiência. Amanhã a gente se vê, 12h em ponto, é sábado. Tchau!